Glória a Deus. É com muito prazer que eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus assim possa abençoar a vida de todos. Como já foi falado, é muito bem, estamos na revista do segundo trimestre, revista essa que tem como título As Verdades Centrais da Fé Cristã. E precisamente nós entramos hoje na lição de número 4, e tem como título a lição de número 4, o Espírito Santo, o nosso divino Consolador. Está ali um dos símbolos do Espírito Santo, que é a... Qual é um dos símbolos do Espírito Santo? A pomba, exatamente, irmãos. São 6 símbolos, não quer dizer que o Espírito Santo seja pomba, mas um dos símbolos é a pomba, pomba essa que desceu sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, após ele ser batizado no Rio Jordão por João Batista. E então um dos símbolos é a pomba. Vamos para a nossa verdade prática. Nossa verdade prática. Opa, já foi, voltou. Verdade prática que nos diz o seguinte: ela já foi lida, mas convém sempre estar mencionando ela, que se encontra lá no Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, capítulo 14, o verso 26, que nos diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória ao nosso Deus. Então aqui o Senhor Jesus, ele vai simplesmente falar que quem vai enviar o Espírito Santo vai ser o Pai. O Pai vai enviar o Espírito Santo. Aí pode questionar, né? Às vezes as pessoas podem questionar: uai, mas o Espírito Santo não estava na terra? Não de uma forma total. O Espírito Santo, nós vamos ver mais à frente, desde Gênesis a Apocalipse, desde a criação do mundo, o Espírito Santo sempre teve, de uma forma indireta, como nós vamos ver lá em Gênesis, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas do mar. Nós vemos também que muitas das vezes pessoas no Antigo Testamento sendo usadas pelo Espírito de Deus, não propriamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, senão nós entraríamos em contradição, e a Bíblia jamais entra em contradição. Portanto, o Espírito Santo, onde eu e você, onde nós temos ele hoje, ele só veio após a ressurreição de Cristo. Amém? O Espírito Santo naquela altura agia de uma forma individual, não necessariamente como age hoje. Portanto, muitas das vezes pessoas têm alguma dificuldade de ter essa compreensão, achando que o Espírito Santo no Antigo Testamento ele agia como age hoje. Não, o Espírito Santo ele tinha exclusividade para algumas pessoas que ele agia, não de uma forma direta como age nos dias de hoje. E outra coisa também nessa nosso texto áureo vai falar que quando nós aprendemos, principalmente da parte da palavra de Deus, algo muito interessante aqui, é que muitas das vezes nós não vamos memorizar, que é normal, mas o próprio Senhor Jesus, ele vai falar lá, olha aqui ele que vai falar, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo de Deus que vai nos lembrar de tudo aquilo que nós temos aprendido através da palavra do nosso Deus. Portanto, muitas das vezes a importância de nós aprendermos, a importância de nós lermos a Bíblia, a importância de nós verdadeiramente estarmos em constante comunhão através da palavra, porque é o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar das Escrituras Sagradas, de tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou através das Escrituras Sagradas. Vamos entrar agora na nossa verdade prática, que nos diz o seguinte: e o Espírito Santo
não é uma força impessoal, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sua divindade não pode ser, sob hipótese alguma, contestada. Então o Espírito Santo, sob hipótese alguma, ele não pode ser contestado, porque ele é real, ele está em nosso meio. E muitas das vezes nós vemos pessoas, até igrejas, que não acreditam na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Tem igrejas que não acreditam nos dons espirituais, não acreditam precisamente na presença do Espírito Santo. Mas nós, como crentes pentecostais, acreditamos na Trindade, acreditamos na terceira pessoa, que é o Senhor Espírito Santo, que está aqui em nosso meio. Amém? Vamos, ali está a nossa leitura bíblica em classe, a qual já foi lida pelo nosso diácono Gabriel Ferreira, ela que se encontra no Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, capítulo 16, o verso 17 e ao 15. João, capítulo 16, verso 17 ao verso 15. Não é necessário estarmos lendo, pois ela já foi lida. Assim nós vamos a algo muito interessante que está aí na revista. Quem tem a revista aí na sua mão, tem a nossa tabela ilustrativas do símbolo do Espírito Santo. Eu tinha falado que eu tinha deixado lá do símbolo, né, que é a pomba, mas são 6. E quais são eles? Vamos lá citá-los. Espera aí, vai ficar bonito. No 3, 1, 2, 3. Glória ao nosso Deus. Então são 6. Água, que quer dizer usado para a cura, conforme iluminação e unção, óleo usado para curar, conforme a iluminação e unção. Nós vemos o óleo no Antigo Testamento justamente usando isso, a unção, onde o sacerdote, vemos lá o sumo sacerdote, foi ungido pelo nosso foi ungido por Moisés. Vemos também naquela altura o óleo usado também para a cura, usava-se muito óleo para a cura. Então o óleo aqui representa um dos símbolos do Espírito Santo. O segundo símbolo que ali se faz presente é a água. Ela tem a essência da purificação, da santificação, revitalização. Então nós vemos também no Antigo Testamento a água, ela era usada antes dos sacerdotes, ou o sacerdote e o sumo sacerdote entrarem no templo. Eles usavam na bacia de bronze, como nós aprendemos lá nas revistas anteriores, dos anos anteriores, onde os sacerdotes se purificavam, se lavavam através da água. Então a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Está aí as referências bíblicas. Nós temos também o terceiro ali, o fogo. O fogo, ele representa a aprovação, o juízo, a purificação e a presença de Deus. Nós vemos as colunas, ou a coluna de fogo, que protegia o povo no deserto, na altura do frio, à noite, que sabemos que o deserto, à noite ele é frio, e automaticamente durante o dia é muito calor. Então nós vemos aqui que o fogo representa nada mais, nada menos do que a presença de Deus, que também é um dos símbolos do Espírito Santo. O nosso quarto símbolo do Espírito Santo, que aí está na tabela, é o vento. O vento que representa o movimento, quietude, poder de Deus. Está lá as referências bíblicas, e a referência que mais nós conhecemos se encontra em Atos, capítulo 2, o verso 2. E de repente veio um vento veemente e impetuoso, e encheu todo aquele lugar, e todos foram cheios. Foi através do vento. Que vento é esse? O vento do Espírito Santo, um
segundo símbolo ou outro símbolo do Espírito Santo. O nosso quinto símbolo do Espírito Santo é a pomba, que está ali, que representa a ternura, a humildade, a tranquilidade e a segurança. Como eu havia falado lá após Jesus ser batizado no Rio Jordão por João Batista, a pomba desceu sobre os senhores e a pousou sobre o Senhor. E o quarto, ou melhor, e o sexto e último símbolo, o penhor ou selo, que representa a segurança, a propriedade, o direito e a autoridade. A autoridade aqui nós podemos ver lá no livro de Daniel. Lembra quando as pessoas vieram até o rei Dário, com um mandato para aquele que orasse? O rei Dário, o que o rei Dário fez? O rei Dário foi e selou com o seu anel aquele algo que as pessoas fizeram para, com certeza, tentar pegar Daniel. E o rei Dário, ele não poderia jamais voltar atrás, porque uma hora a autoridade aqui do rei, através do seu anel colocado ali, ele não poderia voltar atrás. E nós vemos aqui que também o selo ou a autoridade é também um dos símbolos do Espírito Santo. Portanto, são 6 símbolos do Espírito Santo, está aí eles. Eu achei muito importante, de muita valia, pois nós precisamente vamos estar falando sobre o Espírito Santo e não poderíamos deixar de citando os símbolos do Espírito Santo com, respectivamente, as suas referências. Vamos agora entrar na nossa introdução. A nossa introdução vai nos dizer João Wesley. Esse João Wesley, para a gente saber quem era João Wesley, eu confesso aos irmãos que eu não conhecia, tive que pesquisar. E João Wesley foi um teólogo cristão que foi líder do movimento mentiadista, um dos maiores avivacionistas da Grã-Bretanha. Nasceu precisamente 28 de 6 de 1703 e morreu no dia 2 de 3 de 1791, vivendo assim 88 anos. Portanto, João Wesley foi verdadeiramente um teólogo cristão, um grande vivacionista, porque o ministério do Espírito Santo é tão importante na vida do crente. Sem o Espírito de Deus, não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado. O evangelista inglês buscou deixar bem claro com essa afirmação que o Espírito Santo não é uma influência, como diz os hereges, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Acha-se ativo na vida da igreja, consolando-nos e dirigindo-nos em todas as coisas. Nessa lição veremos o que a Bíblia ensina acerca da sua personalidade, atuação e obra. Também veremos os pecados cometidos contra ele e seu ministério nos dias de hoje. Tenho certeza de que, na conclusão, todos haveremos de conscientizar-nos nossa preocupação concernente ao Espírito Santo não deve ser apossar-nos dele, e sim permitir que ele se aposse de nossa alma, de nosso coração e de nosso corpo. Somos o seu templo e santuário. Então nós vemos aqui o que João Wesley disse, que sem o Espírito Santo de Deus não podemos fazer nada. Isso é uma verdade clara e absoluta. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer nada. E quem não tem o Espírito Santo de Deus vai dizer aí, não se acrescenta pecado sobre pecado. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, automaticamente ela não teme a Deus. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela não teme a Deus. E uma pessoa que não teme a Deus, ela acumula, como diz ali, pecado em cima de pecado, porque ela está pecando e não faz questão nenhuma,
para ela tanto faz se está pecando, se não está pecando. Uma pessoa que tem um temor e tem o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus incomoda essa pessoa. Uma pessoa, quando ela que tem o temor, que tem o Espírito Santo de Deus, quando ela comete um pecado, pecado esse, como diz lá João nas suas epístolas, um pecado de morte, a pessoa, não quer dizer que nós não cometemos pecado, nós cometemos pecado 24 horas, porque nós pensamos, nesse exato momento, muitas pessoas, ou quem sabe nós mesmos estamos pecando, porque até o nosso pensamento leva-nos ao pecado. Mas eu estou falando um pecado de morte. Um pecado de morte, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que teme e tem um tremor, e o temor de Deus, ela automaticamente, ela é incomodada pelo Espírito Santo. Ela fica tão angustiada, tão incomodada, que o Espírito Santo de Deus incomoda essa pessoa. Então uma pessoa que não tem, como ele diz ali, vai acrescentando pecado em cima de pecado e não faz diferença nenhuma a vida dessa pessoa. Ela cometa diversos tipos de pecado e para ela tanto faz. Então nós vemos que a terceira pessoa da Santíssima Trindade acha-se ativo na vida da igreja, consolando-nos, dirigindo-nos em todas as coisas. Nós vemos que a Trindade, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ela é ativa na vida da igreja. E por isso nós podemos ver, uma igreja sem o Espírito Santo, ela pode estar cheia de pessoas, mas vazia de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela pode estar vazia de pessoas, mas está cheia de Deus. A diferença de uma igreja que tem o Espírito Santo para uma igreja que não tem o Espírito Santo. Vemos muitas igrejas cheias de pessoas, mas vazia de Deus. Temos igrejas com poucas pessoas, mas cheia de Deus. Por quê? A diferença está na presença do Espírito Santo. Amém? Dado essa breve introdução, vamos agora entrar vamos entrar ali no nosso primeiro tópico, que tem como título o nosso primeiro tópico, a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia mostra o Espírito Santo atuando como um ser divino do Gênesis ao Apocalipse. Como havia falado, e o autor aqui, ele menciona isso, que desde Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo, ele aparece. Aí, como eu falei, a Bíblia jamais ela vai se contradizer. Mas como nós podemos ver se lá no texto áureo vai dizer que mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, quer dizer que o Espírito Santo ainda não veio. Mas como pode ser isso se Gênesis e Apocalipse menciona a presença do Espírito Santo? Como eu havia falado, por isso que muitas das vezes as pessoas entram em dificuldade ou, quem sabe, em divergência. O Espírito de Deus sempre esteve presente, desde Gênesis e Apocalipse, o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo hoje, ele só veio após a ressurreição, após a ressurreição e a subida do Senhor, aí sim veio a presença do Espírito Santo. Então, portanto, de Gênesis a Apocalipse, sempre a presença do Espírito Santo esteve no meio da terra. Agora o subtópico de número 1 do tópico 1, a pessoa do Espírito Santo. Não fosse o Espírito Santo uma pessoa, teria a Bíblia nolo apresentado como tal? O que é, porém, uma pessoa? É um ser cônscio de sua existência, dotado de autonomia, autodeterminação e que possui capacidade para agir. Não obstante essa definição ser mais apropriada ao ser humano, utilizamos-los a fim de que compreendemos a personalidade do Espírito Santo.
Então aqui nós podemos ver a pessoa do Espírito Santo. Vemos que a pessoa do Espírito Santo, ela é real, ela está em nosso meio, ela age em nossas vidas constantemente. Só que o Espírito Santo é um ser que verdadeiramente sensível. E a Bíblia diz que nós não devemos constrangir o Espírito Santo. E qual uma das formas que nós mais constrangimos o Espírito Santo? É o pecado. O pecado é uma das formas que mais constrange o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é nós temos a presença de Deus em nossas vidas. E o Deus a qual nós servimos é um Deus santo. E requer do seu povo santidade, a qual a Bíblia diz que sem a qual ninguém verá a Deus. Então o Espírito Santo, esse ser que é sensível, principalmente se relacionando ao pecado, é ele que faz com que nós verdadeiramente venhamos a ter essa consciência de evitarmos pecar. Portanto, a isenção de pecado que o crente deve ter é de fundamental importância para a nossa vida de comunhão com o Espírito Santo. E que cada vez mais essa presença do Espírito Santo, ela tem que ter constante em nossa vida. Esse desejo pela busca do Espírito Santo, ele tem que ser constante para com a nossa vida. Vamos entrar agora no nosso subtópico 2 do tópico 1, que tem o título: O Espírito Santo age com uma pessoa. O Espírito Santo age e interage com uma pessoa completa e perfeita. Primeiro, ele fala, está lá em Atos 13:2. Segundo, ele direciona, Atos 15:28. Terceiro, ele revela, Atos 20, verso 23. Quarto, ele ensina, a 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3. E quinto, ele testifica, carta aos Hebreus 10:15. Eu queria só estar mencionando que são de muita importância. Então o que ele fala? Primeiro ele fala. E o que ele fala? Está lá em Atos, capítulo de número 13, verso 2, que nos diz: E servindo ele ao Senhor e jejuando, uma das formas que nós podemos adquirir o Espírito Santo, servir e jejuar. Jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aqui há algo muito interessante, por quê? Porque quando o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que falou para os apóstolos, aqui ele havia separado quem? Saulo e Barnabé. Saulo, até então era Saulo, e todos sabiam quem era Saulo. Quem era Saulo? Saulo era um perseguidor dos cristãos. Naquela época, Saulo era uma pessoa a qual os cristãos tinham maior pavor. Por quê? Porque falar o nome de Saulo naquela altura era praticamente condenar a pessoa à morte. Todo mundo que falasse naquela altura o nome de Saulo, sabia que Saulo era um homem que perseguia, prendia, batia e também matava os cristãos. E nós vemos aqui que o Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo não estava vendo o presente, o Espírito Santo estava vendo que Saulo ia se transformar. O Espírito Santo sabia que foi um dos maiores evangelista que já passou por essa terra. O Espírito Santo vê algo lá na frente. Muitas das vezes as pessoas vêem o presente, a maioria vê o presente, mas o Espírito Santo de Deus, que é um ser onipresente, um ser onisciente, um ser onipotente, já sabia que Saulo ia se transformar, que um dos maiores evangelistas que já se passou por essa terra. Nós vemos o segundo, que é a direcionar. E nos diz lá em Atos 15:28, na verdade, pareceu bem o Espírito Santo, e nos não vos
por mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Vemos também algo muito interessante, que é o verso 3, revelar, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ora, o que Paulo estava dizendo aqui que ia acontecer com ele. Vemos também que ele ensina, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 13, as quais também falamos não como palavra de sabedoria humana, mas como que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então o Espírito Santo, além dele revelar as coisas pessoais, ele também ensina e revela as coisas espirituais, que é de fundamental importância para a nossa vida cristã. E o quinto e último testifica, lá em carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 15, e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito. Então, está aqui as várias características que o Espírito Santo ele trabalha. A primeira, ele fala. A segunda, ele direciona. A terceira, ele revela. A quarta, ele ensina. E a quinta aqui, ele testifica. Amém? Vamos agora entrar no nosso tópico de número 2, a divindade do Espírito Santo. Além de ser uma pessoa completa e perfeita, é o Espírito Santo divino. Assim, nulo apresenta a Bíblia. Não é sem razão que o identificamos teologicamente como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Conforme veremos a seguir, ele possui o mesmo atributo existente no Pai, no Filho, segundo as Escrituras. Além disso, atuou em todos os atos divinos, pois divino ele é. Então nós vemos que o Espírito Santo, como foi falado lá no início, no tópico de número 1, ele trabalha de Gênesis a Apocalipse, e ele é a terceira pessoa da Trindade, tanto o poder exercido para o Pai, também exercido ao Filho e também ao Espírito Santo, o poder triplo para cada um deles, 3 em 1 e 1 em 3, essa é a pessoa do Espírito Santo. Subtópico 1 do tópico 2, o Espírito Santo é tratado como Deus na Bíblia. As Sagradas Escrituras não se limita a expor a personalidade do Espírito Santo, tratando-no igualmente como Deus. Observemos essa passagem de Atos, que diz: e disse então Pedro a Ananias: por que encheste Satanás do teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentiste ao homem, mas mentisse a Deus. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo também é um Deus, como diz aqui o autor da revista. Vemos que ele faz parte da Santíssima Trindade, onde é um dos versículos muito conhecidos, principalmente aqueles que ministram o momento ofertório, e cita muito bem essa passagem bíblica, que quando Ananias e Safira vendem a sua propriedade, eles mentem no valor real da venda da propriedade. E quando ele chega, aparentemente, a mentira estava para o ambos, ou para o homem e para a mulher, ali para Ananias e para Safira, entre aspas, ninguém mais sabia, achando eles, né? Mas havia um que sabia. E quem é essa pessoa que sabia? O apóstolo Pedro, vai dizer que mentisse para o Espírito Santo. Ou melhor, não enganaste eles achando que ia enganar também ao Espírito Santo. Não mentisse para o homem, mas sim mentisse para Deus. Então aquela mentira que aparentemente ali, eles estavam achando ou fazendo, pensando que estava mentindo para o homem, na realidade estava mentindo verdadeiramente para Deus.
E uma das coisas que muitas das vezes nós vemos nos dias atuais é que às vezes as pessoas pensam que eu estou fazendo, mas o pastor não está vendo, o irmão não está vendo, ninguém está vendo. Se engana o homem ou o pobre do homem, no geral, né, tanto homem quanto mulher, seja quem for. Você não está mentindo para homem, simplesmente você está mentindo para Deus. E as pessoas acham que pode esconder alguma coisa de Deus. Jamais nós podemos esconder nada de Deus. Então, portanto, aqui nós vemos Pedro revelando a Ananias e Safira a mentira a qual eles tinham incumbido de não contar para eles, mas o Espírito Santo revelou o que havia acontecido. Vamos agora para o subtópico 2 do tópico também de número 2. Atributos naturais e iminentes. Os atributos naturais fazem de Deus o que realmente Ele é. O Ser Supremo por excelência, sendo o Espírito Santo também Deus, possui Ele, além dos atributos naturais, os imanentes, através dos quais põe-se Ele em contato com a criação. Por consequência, o Espírito Santo é eterno. Carta aos Hebreus 9,14. Tem vida e transmite a vida. Gálatas 6,8. Ele é onisciente. Salmo 139, verso 7. Onipotente. Evangelho de Lucas 1,35. Os que tais atributos revelam: o Espírito Santo é Deus. Somente Deus é quem possui semelhantes qualidades. E nós então podemos ver aqui que na lição de número 2, que foi o nosso pastor Romeu Ramos que mencionou, a lição com o título Deus ser supremo e por excelência, ele falou muito sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência. A onisciência, um Deus que sabe de todas as coisas. A onipresença, que ali não está, mas a onipresença, um Deus que está em todo lugar ao mesmo tempo. E a onipotência, um Deus que tem todo o poder. E nós vemos que o Espírito Santo tem essas três virtudes, ou essas três qualidades. É um Deus onisciente, é um Deus onipotente, é um Deus onipresente. E vemos aqui os quais tal atributo, o Espírito Santo de Deus, somente Deus é que tem e possui semelhantes qualidades. Então nós vemos que o Espírito Santo de Deus é Deus e tem as mesmas qualidades, tem as mesmas virtudes que o nosso Deus. Portanto, o Espírito Santo de Deus é que faz total diferença e que opera em nosso meio para a nossa graça e misericórdia. Por isso que nós verdadeiramente temos que agradecer a Deus por viver nessa época de graça, viver na época a qual nós temos esse privilégio. Tão difícil é, meu irmão, quando vir a altura da tribulação, e quão terrível vai ser este período, e para a honra e glória de Deus, a igreja vai ser arrebatada. Amém? A igreja vai ser arrebatada para a honra e glória de Deus. Vamos agora entrar no nosso tópico de número 3, tem como título a obra do Espírito Santo na vida do crente. Ao tratar da obra do Espírito Santo na vida do crente, John Blachard é ao mesmo tempo abrangente e sintético. O ministério do Espírito Santo é levar a impenitente ao Salvador e torná-lo parecido com ele. De fato, a sua principal obra é levar-nos levarmos ao ideal divino, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo. Levítico 11:44. Por isso, ele
denominado Espírito Santo, santificando-nos, tornando-nos semelhante a Deus. Sua obra tem início em nós ao convencer-nos do pecado. Então nós vemos aqui que quem convence, isso aqui é uma passagem muito interessante, porque nós vemos, e muitas das vezes, muitas pessoas às vezes têm essa dificuldade nas igrejas, de quê? Do convencimento, porque quem convence é o Espírito Santo, e nós sabemos que uma pessoa, após ela aceitar a Jesus, ou reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, sabemos que são raras, praticamente raras as pessoas que mudam da noite para o dia, e quem faz essa mudança é o Espírito Santo. Nós não podemos, uma pessoa às vezes quando ela reconhece a Jesus, ela sabe da sua vida pecaminosa, que outra hora o próprio autor da revista vai dizer que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela está pecando, para ela tanto faz, se peca, se não peca, não faz diferença nenhuma, porque ela não tem um temor e nem tem o Espírito Santo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo convence essa pessoa que o caminho que ela está fazendo, que o caminho que ela está andando é errado, e está levando à perdição, ou está levando à morte eterna, que tem a morte física e a morte eterna. Quando a pessoa tem a consciência que está levando ela para a morte eterna, automaticamente ela se arrepende. E ao se arrepender, muitas das vezes, as pessoas têm muita dificuldade nisso, que às vezes a convenção ela vai levando um tempo. É da noite para o dia. E a pessoa, às vezes, muitas das vezes, muitas igrejas entram em grande dificuldade por causa disso, que a pessoa, ao aceitar a Jesus, acha que ela vai mudar da noite para o dia, acha que as suas vestes vai mudar da noite para o dia, acha que o seu comportamento vai mudar da noite para o dia, que o seu falar, com o seu linguajado vai mudar da noite para o dia. Isso vai mudando consequente. Por quê? Porque a pessoa pode aceitar a Jesus, mas se ela continua, como diz lá o salmista, nas rodas dos escarnecedores, ela vai continuar com seus comportamentos antigos. Não vai haver mudança, não vai haver alteração. Mas a partir do momento que ela muda tanto o seu comportamento, como também o convívio com as pessoas, automaticamente que ela vai se mudando, o Espírito Santo de Deus vai mudando e vai instruindo ela a ter novos tipos de comportamento. Portanto, a igreja de Deus tem o papel apenas de falar do Evangelho, de anunciar as boas novas, mas de convencer e mudar a pessoa, somente o Espírito Santo de Deus. Então vamos entrar no nosso subtópico 1 do tópico 3, a convicção de pecados. Ignorando o homem natural, as demandas bíblicas, quando uma vida piedosa e reta diante de Deus, o Espírito Santo convence-o do pecado, a justiça e do juízo, constrangendo-o a receber a Cristo Jesus como Salvador e Redentor. No entanto, conforme ensina a Bíblia, é possível resistir ao chamado do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, como havia falado, o convencimento, quem convence é Deus, do homem do pecado. É somente o Senhor que pode convencer o homem do pecado. É Ele que faz com que as pessoas reconheçam Cristo. E não adianta nada nós queremos mudar as pessoas, se o Espírito Santo de Deus não mudar. Portanto, quem muda alguém, ou quem muda pessoas, somente o Espírito Santo de Deus. Nosso subtópico 2 do tópico 3. A santificação. Conforme já ressaltamos, a santificação do crente é a principal obra do Espírito Santo que, neste processo, nos constrange a sermos como a luz da aurora. Provérbios 4:18. Conhecido também como o Espírito da santificação, Romanos 1:4. Tem ele como propósito santificar-nos e dar-nos o poder sobre o pecado.
Isso é muito forte, irmãos. Como nós vemos, conforme já saltamos, a santificação do crente é a principal obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos santifica. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos incomoda quando nós cometemos pecado. Você já viu ou já aconteceu com alguém de quando você comete algo que você sabe que é errado, que você sabe que não deveria ter feito aquilo, você não se sente incomodado? Você não fica angustiado? Como se diz o ditado, você não consegue encostar a cabeça no travesseiro e dormir? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele incomoda. Quando cometemos algo que é errado, nós sentimos incomodado pelo Espírito Santo. Ele nos incomoda. Por quê? Porque nós temos a presença. Porque você já viu alguém se incomodar por algo que não lhe agrada ou que não lhe interessa? Ninguém vai se incomodar. Uma pessoa de outra nacionalidade que você nunca viu, ela faz algo errado, vai te incomodar? Agora, se o seu filho faz coisa errada, vai te incomodar? São coisas que é claro e óbvio que o Espírito Santo, ele se incomoda com quem tem a presença dele. Por quê? Porque ele quer nós santo, puro. Porque se não fosse assim, ele não nos incomodava com nada. A partir do momento que nós recebemos, reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e reconhecemos a Jesus, e o Espírito Santo de Deus se apossou sobre nós, ele nos incomoda quando nós erramos. Ele faz com que nós sentimos incomodado com as coisas a qual nós cometemos. Vamos para o nosso subtópico 3 do tópico 3, a plenitude do poder. Como pentecostais, cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. O batismo no Espírito Santo é o revestimento que nos concede poder, não apenas sobre o pecado, mas também para testificar de Cristo, Atos 1:8. O sinal que evidencia o batismo no Espírito Santo é falar novas línguas. A função dos dons espirituais que o crente recebe ao ato do batismo ou depois deste é dotar a igreja de poder sobrenaturais para que ele seja edificada e cumpra sua missão de forma eficaz. Então nós vemos que com o poder do Espírito Santo, como havia falado, nós pentecostais, nós não só cremos no batismo do Espírito Santo, como também cremos nos dons do Espírito Santo. Mas há igreja que não crê nem no batismo do Espírito Santo e muito menos nos dons do Espírito Santo. Portanto, nós que defendemos a nossa classe, pentecostais, nós acreditamos e cremos, como nós estamos dando essa lição agora, falando justamente do Espírito Santo. Se você dá uma lição dessa para uma pessoa que não crê, isso adianta alguma coisa? Nada. Isso edifica alguma coisa para eles? Nada. Não vai edificar nada para eles. Mas para nós que cremos, tanto no batismo do Espírito Santo, como também nos dons espirituais que o Espírito Santo de Deus, ele nos fornece e nos dá, nós acreditamos e nós verdadeiramente valorizamos esse tipo de matéria, porque nos edifica. E está ali as referências bíblicas dadas pela revista, e nós nos edificamos. Tudo isso através do poder que há no Espírito Santo de Deus. Vamos agora entrar para o nosso tópico de número 4, onde tem como título Pecados contra o Espírito Santo. Além da blasfêmia contra o Espírito Santo, considerando o mais grave dos pecados, há outras ofensas igualmente graves e seríssimas, que podem condenar-nos à perdição eterna. Vejamos, em primeiro lugar, por que blasfema contra o Espírito Santo é imperdoável.
Então nós vemos aqui que o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que o único pecado que é imperdoável é justamente a blasfêmia contra o Senhor Espírito Santo. Todos os pecados, exceção desses, são perdoáveis desde que haja arrependimento. Já a blasfêmia contra o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus diz que não tem perdão, não há perdão. Porque quem julga é Deus. Se alguém comete esse tipo de blasfêmia contra o Senhor Espírito Santo e o próprio Deus já julgou, quem é que vai julgar em cima do julgamento de Deus? Quem tem a capacidade de julgar em cima do julgamento de Deus? Ninguém. Ninguém tem essa capacidade de julgar. Se o próprio Deus já julgou que a blasfêmia contra o Senhor Espírito Santo é um pecado de morte e não há perdão, não há hipótese. Então vamos lá para o subtópico 1 do tópico 4. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Os fariseus diziam grosseiramente que Jesus expulsava os demônios com o poder de Beelzebu. A advertência que lhe dirigiu o Senhor foi mais do que enérgica, foi sentencial. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada ao homem. Mateus 12, 31. Então o próprio Senhor Jesus, falando para os fariseus, que o próprio Senhor Jesus expulsava demônio através do Beelzebu. Então nós conhecemos muito bem essa passagem, e o Senhor Jesus virou-se para ele e falou: olha, vocês poderiam fazer tudo e falar tudo contra mim, mas essa blasfêmia que vocês fizeram agora, como se diz nos dias atuais, essa passou do limite. Essa verdadeiramente vocês extrapolaram o limite. E foi justamente o que o Senhor Jesus praticamente deu a sentença para aqueles fariseus que estavam justamente julgando o Senhor Jesus. Automaticamente ali ele estava dizendo que ele era o chefe dos demônios. Ao ponto que os fariseus chegaram. Eles falaram que ele era um falso profeta? Tudo bem, desde que depois se arrependesse. Mas a este ponto de achar que o próprio Senhor Jesus era o chefe dos demônios, foi um ponto que o Senhor Jesus falou: agora chega, vocês já foram longe demais, e deu a sentença final para aqueles fariseus, como está lá em Mateus 12, 31. Afinal, em que consiste este pecado? Em palavras ofensivas e desrespeitosas ao Espírito Santo, mas porque é um pecado imperdoável, vejamos a explicação do sumo sacerdote. Eli, ao repreender os seus filhos profanos, pecando o homem contra o homem, o julgaram, pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Aqui nós vemos claramente, o autor da revista, ele deu o exemplo do profeta Eli, que quando vinha o povo para ofertar os sacrifícios, e os filhos do profeta Eli roubavam aquilo que era para Deus, aqui nós vemos o julgamento do homem para o homem, que acabou nem julgando os seus próprios filhos. Agora, quando vai falar ali, quando ao julgamento de Deus para com o homem, quem é que vai se meter? Em outras palavras, quem pode intervir no julgamento de Deus para com o homem? Ninguém pode intervir. Agora, do homem para com o homem, Deus pode intervir no julgamento. Agora, o julgamento de Deus para com o homem, ninguém, infelizmente ninguém, pode meter nesse tipo de julgamento, porque Deus é soberano e jamais alguém pode intervir no julgamento de Deus. Vamos agora entrar no nosso subtópico 2 do tópico 4, que nos diz o seguinte: subtópico 2:
resistência contra o Espírito Santo. Este foi o pecado que caracterizou os filhos de Israel, que no Antigo, quer no Novo Testamento, Atos 7,51, o que significa resistir ao Espírito Santo? Significa opor-se consciente e premeditadamente contra a ação regeneradora e santificadora do Espírito. Os que assim procedem correm o risco de serem condenados ao lago do fogo, a menos que se arrependa. Então nós vemos aqui a resistência contra o Espírito Santo de Deus. Essa resistência, ela nada mais, nada menos, ela leva diretamente ao fogo, ou lago do fogo eterno, ao juízo final, ao castigo eterno de Deus. Para caber isso, e muitas das vezes as pessoas, sabemos que muitas das vezes pessoas chegam até Deus através do arrependimento, e se não houver arrependimento, infelizmente, sabemos que as pessoas só podem chegar através de Deus, através do Espírito Santo, em forma de arrependimento. Se não arrepender, infelizmente, não tem como chegarmos até Deus. E ver claramente essa resistência contra o Espírito Santo, e muitas pessoas resistem. Você vê quando as pessoas chegam, têm até vontade. Por acaso, estava até, ontem, por acaso, a oração do nosso pastor Ícaro, eu estava observando ele falando, ele estava orando em voz alta, e justamente isso, quantas e quantas são pessoas que têm vontade de chegar na casa de Deus, mas não conseguem, estão presas nas suas casas, têm vontade de vir à casa do Senhor, mas não conseguem, estão presas nas suas casas. Muitas das vezes, a batalha espiritual que nós temos que lutar diariamente, muitas das vezes são obras que o inimigo ele tem tentado aprisionar essas vidas. E se essas cadeias, se essas algemas, se essas garras, se essas algemas que têm aprisionado as pessoas não forem partidas, essas pessoas não conseguem chegar à casa do Senhor para se arrependerem. E verdadeiramente nós, como igreja do Senhor, temos esse dever e obrigação de clamar por essas vidas, de clamar por essas igrejas, de clamar por essas almas. E quantas são as almas agora lá fora desse jeito? Aprisionada. Aprisionada onde? Aprisionada na idolatria. Aprisionada onde? Aprisionada no tabagismo, no alcoolismo, nas drogas. Aprisionada onde? Aprisionada na depressão, na opressão. Aprisionada onde? Aprisionada no suicídio. Quantas e quantas são as pessoas com essas mentes perturbadas? Quantas e quantas são as pessoas? Nós, como igreja do Senhor, temos o dever e a obrigação de clamar por essas almas, porque é o Espírito Santo de Deus que vai convencê-las, é o Espírito Santo de Deus que vai tocá-las e quebrar com essas cadeias, essas almas, e para que essas almas sejam libertadas. Portanto, nós, como igreja do Senhor, temos este dever e também obrigação. Vamos para o subtópico de número 3, do tópico 4, que nos diz o seguinte: entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo é opor-se a Ele, é ignorar a sua vontade e adotar o mundanismo como norma de vida. Aos irmãos de Éfeso, exorto Paulo, e não entristeçai-vos o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Efésios 4, verso 30. O selo a que se refere o apóstolo não é o batismo no Espírito Santo, é a garantia de vida eterna que temos nós méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, apenas o batismo no Espírito Santo entraria no céu. Em Efésios 1,13, ressalta Paulo que o selo é-nos concedido no ato de crer e não no ato do batismo no Espírito Santo. Então nós vemos aqui entristecer o Espírito Santo.
E aqui nós vemos que, infelizmente, muitas, mas muitas igrejas entristecem o Espírito Santo. E uma das formas de entristecer o Espírito Santo é justamente fazer algo que não agrada a Deus. Como eu havia falado, muitas igrejas, a gente cita as igrejas porque nós estamos em volta e caminhando para as mansões celestiais, e muitas igrejas fazem de tudo, priorizam tudo, mas não prioriza a presença do Espírito Santo de Deus. Prioriza quem vai ser o pregador, prioriza quem vai ser o levita, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo, mas e a presença do Espírito Santo? Prioriza a presença do Espírito Santo? Prioriza aquele a qual nós devemos dar honra e glória? Muitas, mas muitas são as igrejas que verdadeiramente não dão um verdadeiro louvor a Deus, não verdadeiramente investe para que a presença do Espírito Santo seja primordial na igreja, no culto celebrado, na ação de graça celebrado. Tudo seja sempre para honrar e glorificar a Deus, tudo seja sempre para exaltar o nome do Senhor, para exaltar a Santíssima Trindade, aquele que verdadeiramente se entregou por nós. Portanto, vemos verdadeiramente a tristeza que há em muitas igrejas, mas nós, como povo de Deus, verdadeiramente nós que zelamos pela palavra de Deus, temos essa consciência de verdadeiramente zelar pela presença do Espírito Santo de Deus, não somente na igreja, mas principalmente em nossas vidas. Dando sequência agora, vamos finalizar com a nossa conclusão, a qual eu peço a ajuda de todos para estar ali lendo no 3, para ficar bem bonito. Vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus, aleluia. Então, como foi falado ali na lição, e muito bem, né? Nessa lição é praticamente impossível de falarmos tudo, porque o Espírito Santo, ele é praticamente, de Gênesis a Apocalipse, estaríamos mencionando a presença do Espírito Santo. Foi apenas um breve resumo do resumo do resumo do resumo, para expressar verdadeiramente o que a igreja precisa. O que a igreja precisa é da presença do Espírito Santo. Se não tiver a presença do Espírito Santo, nada adianta. A igreja, nós verdadeiramente, como se diz, a igreja, necessitamos de uma igreja cheia, sim, mas principalmente cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da presença de Deus. Se não tivermos uma igreja cheia da presença de Deus, nada adianta uma igreja cheia de pessoas, como tem muitos templos cheios de pessoas, mas com altar em pecado. Quantos e quantas são as igrejas cheias de pessoas, mas com altar em pecado? Pastores em pecado, mas a igreja está cheia, mas naquele grande dia, verdadeiramente não tem como se esconder de ninguém. Pode sim enganar homens, mas a Deus não engana. Pode sim enganar pessoas, mas a Deus não se engana. Pode sim enganar pais, filhos, mas a Deus jamais enganará. Portanto, priorizemos a presença do Espírito Santo.
não somente dentro da igreja, mas principalmente dentro de nós, porque o Espírito Santo ele vive dentro de nós, é através de nós que resplandece a presença do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Amém? Assim finalizamos essa lição de número 4 e cremos que Deus tem sempre algo reservado para nós, e no próximo sábado acredito que não vai ser diferente na lição de número 5. Assim encerra a participação. Convido o nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira, que estará dando continuidade no trabalho desta noite.